dia a todos. Muito bem. Prazer em revê-los, né? Muitos estavam aí ontem à noite, prazer em vê-los agora. Hoje é este sábado de manhã, de modo geral, nós fazemos outra atividade, mas como o CODEP é uma entidade com complexidade crescente, então combinamos no grupo de sábado de manhã de sacrificar a nossa reunião mensal para termos hoje aqui uma sessão extra do Hamlet, de Shakespeare. Esta não faz parte do programa SESI, de Expedições ao Mundo da Cultura, mas é como se fizesse, né? Porque o que nós faremos aqui durante a nossa manhã, durante essas 4 horas aí que começaram agora, é fazer então uma análise da obra chamada Hamlet, de Shakespeare, e faremos isso de um modo muito especial. Primeiro porque no final desse debate nós vamos conversar sobre o que está aqui dentro da obra, para proporcionar aos membros do CODEP, que imagino que sejam a maioria das pessoas aqui presentes, né, para proporcionar alguma reflexão sobre os seus problemas cotidianos, etc. E a apresentação do texto vai ser feita com a colaboração de um certo conjunto de colegas seus, né, eu não podia desligar o ar, né, talvez, porque fica muito alto o barulho, a gente aguenta um pouquinho o calor. Então, a leitura da peça Hamlet, que vai ser feita aqui, sempre é a leitura de um resumo, porque não temos tempo de ler a peça inteira, embora, obviamente, fosse desejável, vai ser feita por um grupo de colegas nossos aqui do CODEP, que andaram ensaiando aí 3, 4, 5 meses, acho que já 6 meses no ensaio, para poder apresentar tão dramaticamente a peça. Então, como em todos os outros casos, a gente começa sempre o nosso encontro aqui com uma pequena apreciação sobre o autor e a sua época. William Shakespeare, poucos autores são tão importantes como esse, né? E é, sem dúvida nenhuma, uma fama muito merecida, porque não há poucos dramaturgos que tenham a dimensão de William Shakespeare. Se você ler Shakespeare inteiro, e é perfeitamente possível, não é um esforço realista, você fará um passeio pela condição humana como quase por nenhum outro meio. Então, esse dramaturgo tem essa capacidade de demonstrar, assim, como se fosse um grande leque, um espectro das possibilidades humanas. Sobre Shakespeare sempre houve alguma polêmica, porque Shakespeare tem aspectos da vida que são um pouco obscuros, e o que foi suficiente para que nascessem ali uma série de polêmicas asiminas a respeito de Shakespeare, como começa com a tese de que Shakespeare nunca existiu, que Shakespeare, na verdade, é o Christopher Marlowe disfarçado de Shakespeare, que Shakespeare, na verdade, não era homem, era mulher. Tem que ter muita e pouca experiência de vida de imaginar que uma mulher é capaz de escrever uma peça como Hamlet. Não por causa de falta de capacidade, mas a abordagem de Hamlet é absolutamente masculina. E você, quando lê uma peça qualquer, você sabe exatamente quem fez, se é homem ou mulher, porque essa é a coisa mais fácil de entender do mundo. Então, Shakespeare não escreve com mulher, Shakespeare não é o Christopher Marlowe, Shakespeare é William Shakespeare mesmo. E essa ideia que está por trás dessa polêmica, no fundo, é apenas uma dessas ociosidades universitárias que hoje é no mundo. Quando você perde o conteúdo daquilo que você está falando, então você se perde em polêmicas bizantinas em geral. Então, não há sobre Shakespeare de verdade nenhuma grande dúvida sobre a sua existência. Shakespeare existiu. E vocês têm aí, então, aí com vocês aí, o primeiro documento que vocês receberam é uma cronologia aí da vida de Shakespeare. Tem aí, então, Shakespeare, 1553, estamos falando, portanto, de alguém do Renascimento, né? Perdão, ainda não é Shakespeare, mas em 1553 começa uma fase importantíssima na história da Inglaterra, que sobe ao trono a rainha católica Maria Tudor, ou Maria I, também chamada de Bloody Mary. Bloody Mary significa Maria Sanguinária, e não há nenhum exagero nesse apelido, de fato ela não era assim, é muito fácil de levar.
Essa Maria I aí, ela foi casada com também chamada Catarina, filha de Henrique VIII. O Henrique VIII, todo mundo sabe quem é um serial killer, né, que é um sujeito absolutamente desprezível, que foi o fulano que institucionalizou pela primeira vez na vida, né, a ideia de que o Estado podia ter uma religião para ele. Até o mundo, até a Idade Média, isso era uma coisa inconcebível. O Estado não se encarregava dos assuntos de César. Qual foi o mundo moderno, sobretudo esse cavaleiro aqui, que disse assim, não, eu preciso ter uma igreja aqui que mais ou menos faça o que eu quero. E ele, então, não é que ele inventou a igreja anglicana, ela já existia. Ele adotou a igreja anglicana como uma espécie de igreja oficial da Inglaterra. E tinha uma porção de filhos, e toda vez que ganhava um filho, queria desmanchar o casamento, e como não podia, porque o cristianismo que havia então católico não permitia, então ele ia matando as mulheres, uma atrás da outra. Ele é um monstro em pessoa, né? Esse Henrique VIII. E essa moça aqui é uma das filhas do Henrique VIII. Casou com Filipe II, campeão da Contra-Reforma. Havia acontecido um pouquinho antes aí esses acontecimentos de dissidência religiosa, aí com base sobretudo em Lutero e Calvino, um na Alemanha, outro na Suíça, e há uma briga sobre, né, o catolicismo tenta impedir que esses movimentos de dissidência se espalhem, e os protestantes, né, entre eles o Henrique VIII, que não tinha nenhum interesse religioso no protestantismo, ele só queria que a igreja, que mandar na igreja, só isso que ele queria, né, e os protestantes então começam a espalhar. Na Inglaterra, então, há uma tensão crescente entre esses dois grupos. E essa Maria Bloody Mary, aliás, há uma bebida com esse nome, né, você sabe, né? Bloody Mary é suco de tomate misturado com vodka. Então, quando você pede um Bloody Mary num bar, você está fazendo uma homenagem à Dona Maria aqui, né? E a Contra-Reforma foi um esforço da Igreja Católica, liderado mais ou menos pelos jesuítas, que foram fundados com esse objetivo. A Ordem dos Jesuítas foi fundada com esse objetivo, por Inácio de Loyola, que fazia o contra-ataque. Aqui na América, nós somos o palco principal disso. Então, todo o esforço jesuítico de evangelização da América, isso é contemporâneo com inícios aqui do mundo na América, era um esforço de tentar impedir que as ideias protestantes em si, que essas dissidências se espalhassem por aqui também. Aqui não deu certo, né? Aqui o catolicismo manteve-se muito intacto, até muito recentemente, né? Esses movimentos aí atuais, pentecostais e tal, são todos muito modernos. Maria I luta pela manutenção do catolicismo na Inglaterra, mandando matar 300 dissidentes protestantes. Aí Bloody Mary. Também manda executar sua prima, Jane Grey, possivelmente concorrente ao trono. Aprisiona sua meio-irmã Elizabeth na Torre de Londres, mas ao morrer a indica como sucessora. Então vocês veem que a moça não era fácil. Em 58, quando morre a Maria I, entra sobre o trono a irmã dela, Elizabeth I, que diferentemente da Maria, era protestante. Também chamada de princesa da Renascença ou Virgin Queen, Rainha Virgem. Ela seria Rainha Virgem porque não teria casado, apenas pela suposição de virgindade, né? Aquele estado americano chamado Virgínia foi dado um nome em homenagem a ela. Virgínia vem dessa Rainha Virgem, que é pretensamente virgem, né? Claro que as más línguas fazem comentários muito diferentes desses. Depois, se vocês quiserem, eu conto uns casos escabrosos. Porque pode parecer que eu vim aqui fazer fofoca, né? Que, aliás, é só o que eu fiz até agora, né? Comemos, né? Essa já é filha do Henrique VIII com a Ana Bolena. O reinado da protestante Elizabeth seria lembrado como os tempos de ouro, consolidando o protestantismo nas ilhas, menos na Irlanda. A Irlanda nunca foi protestante, né? Até hoje há resquícios dessa briga lá. E a supremacia britânica nos mares. Foi nessa época em que a Inglaterra então passou a dominar os mares. Ela perseguiria os católicos e com ela, como ela não teve filhos, né?
pelo menos oficialmente. É claro, teve aqueles 2 casos que depois eu conto para vocês. Bom, esqueça, tá? Então, como ela não teve filhos oficialmente, então a dinastia Tudor, que ela representava, morre com ela. Em 1564, é fácil lembrar, é só lembrar que é 400 anos antes aqui do golpe militar no Brasil, né? Então ficou fácil lembrar qual é a data o ano de nascimento de William Shakespeare. Nasceu no dia 23 de abril em Stratford-upon-Avon, filho de John Shakespeare, comerciante de lãs e artesão de artigos de couro, e Mary Arden, filha de um proprietário de terras. O Shakespeare nasceu num berço, digamos assim, socialmente muito bom. Não era pobre. Ele tinha pais que não eram da nobreza, mas eram pais assim, que tinham uma certa meios econômicos razoáveis. Tiveram 8 filhos. Shakespeare foi o primeiro filho homem. A família é católica, isso quase ninguém sabe, mas teriam que esconder o fato nos anos que viviam. Então, o Shakespeare era católico, mas não podia contar. Toda a obra de Shakespeare é profundamente cristã. Então, quando você a examina à luz do cristianismo, ela é absolutamente cristã, embora nunca explicitamente, porque o Shakespeare estava uma certa aparência religiosa, porque era uma época em que pertencer a aquela religião era meio perigoso. Não é isso? Então, embora, apesar disso, apesar de ele ter descrição contra a própria religião, ele era católico. Isso está claro hoje em dia. Em Shakespeare ele frequenta nos anos seguintes, dos 7 aos 14 anos, as melhores escolas disponíveis, sobretudo a de King Edward Ford King's New School, onde aprendeu latim, lógica, história e retórica. Ainda havia aí os resquícios do Trivium e Quadrivium. Trivium e Quadrivium eram as habilidades escolares que eram ensinadas na Idade Média. Trivium e Quadrivium. Então, essas disciplinas aqui, com exceção de história, correspondem às disciplinas medievais ainda. Uma das teses absurdas sobre Shakespeare é que Shakespeare não pode ter existido, porque como é que se justificaria que ele soubesse tudo que ele sabia? Bom, porque ele fez as melhores escolas que você possa imaginar. Né? Então, entre as bobagens que se fala sobre Shakespeare, uma é dessa, né? Que deve ter sido um grupo de pessoas e não só. Mas por que uma pessoa só não pode ser culta? Shakespeare frequentou o que havia de melhor em termos de escola naquele momento em que ele era jovem, lá na Inglaterra. Em 1567, a católica Mary Stuart, rainha da Escócia, refugia-se na Inglaterra e é mantida presa por 18 anos por Elizabeth I, antes de ser executada em 1587. Você vê que essas aí não são filhas do seu pai à toa, né? Do próprio pai, né? Então, aí, se alguma coisa prova karma, né? É essa turma. Em 1568, o pai de Shakespeare, John Shakespeare, que já havia sido conselheiro municipal, é eleito prefeito de Stratford. Em 1572, a rainha impõe, como forma de controle político, a obrigação de as companhias de teatro serem patrocinadas pela aristocracia a partir de 1576. No primeiro caso é do grupo Earl of Leicestermen. Earl of Leicester é Conde de Leicester. E aí, então, a ideia é que o teatro era a única forma de arte que tinha, assim, digamos, que tinha, assim, uma atuação espontânea. Então, para impedir que as companhias de teatro representassem uma dissidência política, resistência política, crítica, então diz assim, só pode ter companhia de teatro se algum nobre for digamos, o patrono. E aí cada nobre cuidava de impedir que o seu grupo fizesse bobagem. Então o teatro fica mais ou menos estatizado nessa época aí. Todo o teatro que Shakespeare escreveu foi feito sob os auspícios da Casa Real Inglesa. Não é um teatro espontâneo como tem hoje, amador, meia dúzia de jovens se reúnem ali e botam uma peça. É um teatro, de alguma maneira, estatizado, quer dizer, sob a tutela do Estado, tutela da coroa inglesa naquela época. Isso acontece antes de Shakespeare aparecer, né? Que ele está crescendo aí, é um jovem e tal.
em 1578, desse período até 1592, devido à pequena documentação, esse período chamado de Anos Perdidos. Mas é nesse período que William Shakespeare teria escrito a maior parte das suas obras dramáticas. Então, não sei por que é estranheza. O sujeito, para poder estudar e fazer alguma coisa que preste, é obrigado a ficar um pouquinho fora do mundo social. Então, o fato de que ele desapareceu apenas significa que ele mergulhou nos estudos e passou anos e anos estudando, sério mesmo, trabalhando muito. Os anos perdidos são os anos ganhos. É exatamente o contrário do que aparenta, né? É que os historiadores gostam de material histórico e quando não encontram ficam assim frustrados e aí bebem demais para compensar a frustração e escrevem bobagem. Né? Deve ser essa a maneira como acontece. Em 1582, casa-se aos 18 anos com Anne Hathaway, que tinha 26 e que já estava grávida de Susana, nascida em 1583. Comenta-se que casou porque a moça estava grávida, mas isso seria mais uma fofoca que não é o que eu vim fazer aqui. Aliás, embora tenha sido só o que eu tenha feito até agora, né? Não é isso? Em 1574, William e Anne têm os filhos Hamlet e Judith. Hamlet, assim mesmo, não é Hamlet. O nome do filho é Hamnet. É claro que é uma coincidência muito grande e não deve ser coincidência, mas os nomes não são idênticos. Muito obrigado. Em 1588, a encenação da primeira versão moderna do Dr. Fausto, que é a história do sujeito que vende a alma ao diabo, né? A um diabo específico chamado Mefistófeles, que é tanta gente vendendo alma ao diabo que os diabos tiveram que deixar lá um diabo especialista no assunto, que é o Mefistófeles, que é o diabo que compra as almas, de Christopher Marlowe. Esse Christopher Marlowe, que era um grande e conhecido autor na época em que Shakespeare ainda não era conhecido, às vezes é tido como sendo o verdadeiro Shakespeare. Outro que se diz que é o Shakespeare, outra bobagem, é o Francis Bacon, que também é tido como sendo Shakespeare escondido. É tudo besteira, tá? Não presta atenção nessas coisas. Assim, coisa que sai no Fantástico Domingo, descoberta a verdadeira identidade de Shakespeare. Era, na verdade, o Costinha. Entendeu? Vocês não prestem atenção nisso. Tá? É tudo bobagem, né? Gente que não tem o que fazer. Tá? Então, não há nenhuma dúvida sobre o fato de que Shakespeare, de fato, existiu. E tem uma biografia até razoavelmente completa. Não é isso? Em 1579, é o ano provável em que Shakespeare muda-se para Londres e inicia a carreira de ator e dramaturgo. Nesse mesmo ano, é destruída por tempestade a armada invencível de Filipe II, mandada para vingar sua prima Mary Stuart. Mary Stuart era prima de Filipe II, e essa que foi mantida presa 17 anos e depois morta. E com a derrocada da Espanha, que era a maior força naval que havia, a Inglaterra, então, tornou-se completamente soberana nos mares. Também, nesse ano, inaugurou-se o que se chama de regime de corso. Regime de corso é quando o governo, não podendo dar conta dos piratas, o governo chama o pirata e entrega a ele uma carta de corso. O que é uma carta de corso? É uma autorização pública para o sujeito ser pirata. Então, ele, em vez de ser pirata, agora passa a ser corsário. Então, o que é uma carta de corso? É uma autorização a transformar o pirata num pirata oficial. É isso que tem, por exemplo, o MST. Nos tempos modernos é a mesma coisa. O MST tem autorização do governo para fazer o que bem entender. É uma espécie de pirataria, barbaridade autorizada pelo Estado. É exatamente o mesmo conceito, sem carta. Mas no tempo lá Pagava imposto? É o quê? Pagava imposto para a coroa? Não pagava imposto, mas o pirata autorizado pelo governo, né, tinha a obrigação de ir lá assaltar os navios dos franceses, porque continuava sendo o mesmo pirata que havia antes. Só que agora, como é que foi feito isso? Chama o Francis Drake, que foi o caso, e diz assim, agora você é Sir Francis Drake. É mais ou menos como se você convidasse o Fernando Beiramar para ser ministro da Justiça. Aliás, no caso do atual ministro, acho que não faria muita diferença na prática. Ele é muito parecido assim. Tá? Então, vocês veem como as coisas não mudam, né? Tudo continua mais ou menos igual ao longo da história. E esse Sir Francis Drake virou
virou então nobre. Você é Sir, você é nobre, você é cavaleiro do Império Britânico. E esse sujeito aí passa a ser oficial. Quer dizer, os piratas foram parte da estratégia britânica de conquista dos mares do mundo. A pirataria faz parte do espírito inglês, mais ou menos, né? Mais ou menos, até hoje, é meio assim. Em 1592, Shakespeare faz sucesso, sobretudo como poeta, porque os teatros londrinos ficariam 21 meses fechados por causa da peste. A interdição duraria até 1594. Shakespeare é atacado pela primeira vez como corvo à revista, Upstart Crown, num panfleto de Robert Greene, respeitado autor e crítico. Em 1594, termina a primeira peça, Comédia de Erros, iniciada 5 anos antes. Ingressa na companhia de teatro The Lord Chamberlain's Men, que significa os homens do Lorde Camareiro, ou Lorde Camarista. A palavra Chamberlain, que é hoje nome de... Há pessoas que têm esse sobrenome, Chamberlain. Mas Chamberlain, na verdade, não é um sobrenome. Chamberlain é uma função. Chamberlain chama em português camarista. Havia sempre um nobre que era mais ou menos responsável pela agenda do rei, pelos assuntos palacianos. Por isso, Lorde do quarto, né? Então, Lord Chamberlain. Então, há esta ideia em qualquer dos sistemas realistas, inclusive no nosso aqui, no Brasil, havia o Lorde Camareiro também. Então, o Lord Chamberlain passou a ser um nome próprio, né? Mas no começo era uma função, aliás, hereditária, e não apenas o nome de uma família. Então, o Shakespeare entra, né, o seu grupo de teatro passa a ser aí, né, liderado a essa companhia de teatro aí. Doravante só escreveria para essa companhia, que se apresenta, como muitas outras, no Blackfriars Theatre, que é o teatro dos frades negros. Havia lá um ex-mosteiro que havia sido desativado, dos frades que andavam de preto, e aí por isso Blackfriars. Em 1596 morre seu filho Hamnet, possivelmente de peste bubônica. Ele só teve um único filho homem, e esse filho homem morreu aqui nesse momento. O seu pai, após longo período de desgraça política por ser católico, obtém o direito de exibir o brasão da família, o que implica dizer que o pai de Shakespeare tinha alguma conotação aristocrática. Ele não era um nobre no sentido pleno da palavra, mas era um semi-nobre, digamos assim. Em 1597, ele compra o New Place, a segunda maior residência de Stratford, o que significa que Shakespeare, seja por família ou pela sua própria atuação, foi um sujeito que teve vida econômica muito boa. Ele ficou, de certo modo, rico em dado momento da vida. O que é um pouco assim contrastivo com o destino da maior parte dos grandes escritores, né? Que é todo mundo miserável, pobre, assim, remediado pelo menos. É muito difícil achar um grande artista que seja rico. O mundo moderno tem, né? Picasso, às vezes que morreu riquíssimo. Mozart é um fulano que ninguém sabe qual é. Quando você vai para Salzburgo, tem uma romaria ao túmulo da irmã de Mozart, porque na falta de saber onde é que Mozart está enterrado, ele foi enterrado numa cova coletiva, uma vala comum. Então transferiu-se o culto a Mozart para o culto do túmulo da irmã, que não está nem em Viena, está em Salzburgo, onde aliás os dois nasceram, né? Então era comum que os grandes artistas fossem pobres. Esse aqui não é o caso. Shakespeare foi um sujeito bem de vida. Tinha a segunda maior casa lá de Stratford. Stratford é uma cidadezinha, né? Por favor, não compreendam que era uma cidade pequena, digamos que fosse assim, tamanho sei lá, Amaporã, qualquer coisa assim, para dar um exemplo qualquer, né? Tá? É uma cidade pequena, né? E em 1598 é elogiado por Francis Mears, que menciona 12 de suas peças na obra Paladistamia, terminada a obra do Globe Theatre, um super teatro feito em Londres, apenas para demonstrar o quanto o teatro era uma arte importante naquele momento. Não tinha outra, era a grande arte do momento, né? Era o maior meio de expressão artístico daquele momento. Os livros eram caríssimos, portanto a literatura era muito pouco acessível.
Então, a única arte assim, que tinha dimensão popular era o teatro. Em 1599, entre essa data e 1601, ninguém sabe, Shakespeare escreve Hamlet. O nome é parecidíssimo com o do seu filho, seguramente aí ligações, né? Em 1600, fundada pela a Companhia das Índias Orientais, que receberia de Elizabeth I o direito de monopólio do comércio com os países do Oceano Índico. Como a Inglaterra dominava os mares, então ela tinha poder de repartir como quisesse o botim. Essa Companhia das Índias Orientais é um dos casos mais interessantes de governo que houve no mundo, porque era uma empresa que administrava a Índia. Compreenderam mais ou menos o que é isso? É como se você pusesse para administrar o Brasil a General Motors, a Shell, sei lá, a Mattel, qualquer coisa. Então, essa esse fato incrível, que durou muito tempo, depois, mais tarde, o governo inglês assumiu, né? Mas durou muito tempo isso. Em 1602, Shakespeare compra a propriedade rural de 107 acres em Old Stratford. 107 acres, cada acre são 404 hectares. Então, são 2,5 acres para fazer 1 hectare. Então, 107 acres é muito pouco, né? Mas para padrão brasileiro, né? Para o padrão matogrossense é um bosque, uma chácara. Para padrão paranaense, nem tanto, que a propriedade rural no Paraná é a média de 35 hectares. É muito pequena a nossa. O Paraná é muito fragmentado. Para o Paraná seria mais ou menos a média, mas um pouco menos que a média, né? Mas com critérios brasileiros é um sítiozinho, né? Imagina, né? Quase nada, né? Para a Inglaterra, naquela época, devia ser um fazendão, não é? Um negócio extraordinário, assim. Em 1603, com a morte de Elizabeth I, a companhia muda de nome para The Kingsman, em homenagem ao rei James Stuart. Esse rei James foi um sujeito importantíssimo, porque, seguindo a tendência da época, em que os governos, então, protestantes, haviam então, instalado igrejas protestantes em torno de si. Cada nova igreja nacional tratava de traduzir a Bíblia para a língua do país. O Lutero fez a primeira tradução da Bíblia para alemão. Fez a primeira tradução e tomou algumas liberdades, aliás, de tradução, que até hoje precisam ser ditas com clareza, né? Agora, o rei James fez a mesma coisa. Ele constituiu um grupo de intelectuais para traduzir a Bíblia para o inglês. E o inglês da Bíblia do rei James passou a ser o inglês moderno. O inglês que nós hoje usamos, o inglês que é falado hoje, é chamado de inglês do rei James. Porque todas as decisões que foram tomadas em termos de como é que se escreve as palavras, etc., foram estabelecidas na Bíblia do rei James. E comenta-se que é muito provável que o Shakespeare tivesse participado do grupo de redação, da tradução, porque os filólogos descobriram que existe uma quantidade muito fora do comum das palavras shake e das palavras spear. Né? Shakespeare, que são os dois pedaços do nome de Shakespeare. Então isso parece ser uma assinatura deixada escondida dentro da obra, que provaria que Shakespeare teria sido parte do grupo de tradução da Bíblia do rei James, que é essa que depois estabeleceu o inglês moderno. Em 1606, no dia 26 de dezembro, o rei Lear é encenado na corte, uma outra peça. Em 1607, a sua filha Susana se casa com o Dr. John Hall, médico de Stratford. Tiveram apenas a medida de Elizabeth, que não deixou descendentes. Shakespeare e seus pares são transformados em grooms. Grooms são cavaleiros, por James I. Em 1609, são publicados por Thomas Thorpe os sonetos de Shakespeare, aparentemente sem permissão do autor. Essa é uma época em que não existia, com muita organização, esse negócio de direito autoral. Então, havia várias versões de cada peça do Shakespeare, porque, como não havia o critério de direito autoral, depois que a peça fazia sucesso, um monte de gente saía imprimindo. O que era um editor da época? Era um fulano que tinha uma gráfica, uma impressora. Então, um dos problemas da obra shakespeariana é saber o que é que vale e o que não vale. Então, hoje em dia já há clareza sobre isso.
Mas há muitas, por exemplo, o editor achava que o final era muito trágico e mudava o final da peça. Em vez de, entendeu, para não matar a mocinha, no caso do Rei Lear, é claro, no final do Rei Lear, a Cordélia é morta. Alguns editores achavam aquilo uma barbaridade, como é, coitada da moça, quer dizer, quase uma santa. Né? A Cordélia era a melhor personagem da história. Como não pode matar a Cordélia? Então, em algumas peças do Rei Lear, o editor inventava não só ela sobrevivia, como casava com o herói, que era para ter um final feliz. Então isso era comum numa época em que o autor não controlava realmente a obra que tinha escrito. Havia sempre uma espécie de liberdade, assim, durante muitos anos foi feita a recuperação do texto original. Em 1710, Shakespeare volta para Stratford-upon-Avon, onde ele havia nascido. Em 1813, o Teatro Globo pega fogo, era de madeira, depois é reconstituído. Em 1616, a sua filha Judith se casa com Thomas Quincy. Teriam tido 3 filhos que não deixavam descendentes. Significa o seguinte, que não há nenhuma pessoa do mundo que possa se apresentar como sendo descendente de Shakespeare. Porque os outros não teve irmãos que deixaram o nome. O único filho homem que tinha, que preservaria o nome, era o Hamlet, que morreu, e as suas 2 filhas uma não teve filhos e a outra não teve filhos com descendentes. Então a família Shakespeare, pela linha do William Shakespeare, deixou de existir. Esse é um fato importante. Shakespeare morre de causas não esclarecidas no dia 23 de abril, mesmo dia em que possivelmente teria nascido. O que é uma coincidência um pouco macabra, né? Mas é um pouquinho forçado, porque na verdade ninguém sabe quando é que ele nasceu exatamente, porque naquela época sabia-se apenas que havia uma espécie de hábito de você batizar a criança 5 dias depois do nascimento. Hoje, quando nasce uma criança, o médico anota o dia e a hora, né? Então há um registro. Mas naquela época não. Então você 5 dias depois de nascer levava a criança a um batistério. O registro civil era todo ele da igreja, não era registro civil no sentido moderno do Estado, né? E você batizava, esse menino chama William e tal. Então, como não se pode ter garantia, 5 dias depois daria nesse dia aqui, mas pode ser que tenha sido feito com 4 ou com 6, porque não havia regra e era mais ou menos isso. Então, para ficar bonito, né, ficar assim romântico e interessante, convencionou-se na Inglaterra que, para poder coincidir com o dia da morte, esse sim é certo, né? A morte é líquida e certa, né? Para poder coincidir com esse dia, convencionou-se que o nascimento teria sido 23 de abril, pode ter sido 22, pode ter sido 24, ou pode ter sido pelo menos aí 17, 18, 19, por aí uma data qualquer aí. Mais uma coisa importante, 23 de abril é o dia de São Jorge. São Jorge é o padroeiro da Inglaterra. Então há mais uma boa razão para você imaginar que Shakespeare havia nascido no dia 23 de abril. No túmulo de Shakespeare, na igreja de Santa Trindade, em Stratford-upon-Avon, igreja católica, está escrito: bom amigo, por amor a Jesus, não escave essa poeira. Bendito seja aquele que conserva essas pedras e maldito aquele que desarranjar esses ossos. Como aqui uma ameaça, né, contra a profanação do seu túmulo, nunca ninguém se meteu a abrir o túmulo de Shakespeare para saber se ele não estaria agarrando assim um maço de peças inéditas. Né? Aquela cavelinha agarrando um maço de... Que é também essa mitologia de que ele agarrou assim, tá? Então seu túmulo estaria agarrado com um maço de peças maravilhosas. Em 1623, publicado por John Hemming e Henry Condell, o primeiro fólio. Fólio é folha em latim. Fólio é o nome que se dá para a edição do livro. O livro, a edição oficial, ou seja, em folhas, né? O livro primeiro editado. Em 1642, os puritanos fecham os teatros da Inglaterra e ficaram amolando até que tiveram bom senso de expulsá-los para os Estados Unidos. Né? Para irem amolar o outro lá, amolar índio nos Estados Unidos, pararem de amolar o Shakespeare na Inglaterra. E aí você tem na terceira página, você tem aí a lista de obras de Shakespeare, mais ou menos, né? Quer dizer, por estimativa de data de escrita.
Então, a obra de Shakespeare, aí não está aí a poesia, né? Só as obras de natureza dramática. Então, para vocês terem uma ideia, né, essa é a lista oficial com as prováveis datas de escrita de todas as obras de Shakespeare. A obra que nós vamos ler hoje, Hamlet, está, se vocês procurarem aí, está lá no Hamlet, está em 1590, segunda coluna, quarta obra. Quer dizer, uma obra mais ou menos no meio da carreira de Shakespeare. Isso, mais ou menos, porque você sabe quando foram encenadas. Porque há registros, mas você não sabe quando foram escritas, porque ele não escreveu um diário dizendo, hoje acabei de escrever Hamlet. Então há suposições que obviamente são interessantes para quem gosta desse assunto, mas que não nos atrapalharão aqui, caso estejam equivocados, porque no fundo nós só estamos interessados no conteúdo da obra. Então, gostaram do Shakespeare? Alguém tem alguma dúvida? Não tem nenhum interesse sobre alguma outra fofoca? Não, então está certo. Então, muito bem. Há também a fofoca, já que vocês perguntaram, queriam saber, de que Shakespeare era gay, né? Então, eu quando estudei letras, passei todo um semestre com uma professora discutindo esse assunto. Porque, como os alunos não sabiam inglês suficiente para ler as peças em inglês, então, ela não tendo muito o que fazer, ficou 6 meses discutindo se Shakespeare era gay ou não era gay. Você vê, a falta de assunto, é uma coisa tão assombrosa, porque a questão central é, o que interessa em Shakespeare não é aquilo que qualquer pessoa pode ser. Você pode ser gay, só você desejar ser. Não tem nenhuma dificuldade maior, é subir uma decisão pessoal, não é isso? Então, o que interessa em Shakespeare não é alguma coisa que qualquer pessoa pode ser a hora que quiser. Ou seja, alguma coisa que esteja acessível a qualquer pessoa. O que interessa em Shakespeare é aquilo em que os outros não conseguem a mesma coisa. Quer dizer, o que interessa em Shakespeare é a sua genialidade dramatúrgica e não com quem ele vai dormir. Compreenderam? Mas como o mundo moderno é um mundo muito assim centrado nessas histerias de minorias e tal, então muito mais importante do que o texto ficou sendo essa bobagem, se Shakespeare é gay ou não é gay. Né? Então em torno de Shakespeare todo esse ruído, toda essa estática, tá? Esse ruído, né, essa estática, que é preciso retirar para a gente entender alguma coisa. E tendo feito então isso, né, podemos então ir para Hamlet, que é esta peça que nós vamos agora, mais ou menos aqui, encenar para vocês. Nós tínhamos pensado em trazer trajes de época, né? mas depois ficou um pouco prático assim. E eu queria então pedir para os nossos colegas aqui, nós temos um conjunto de colegas que vão ler os papéis, né? As personagens serão lidas aqui por um conjunto aqui de colegas do CODEP. E eu fico encarregado de ler. Vocês preferem ficar aí? Ou vocês descem aqui? Melhor, né? Então, se vocês pudessem descer aqui, por favor. Então, queria uma salva de palmas para o nosso grupo de teatro. Então, vocês conhecem todos, né? Vamos dispensar as apresentações. Em todo caso, a partir de agora, eles não são mais a Cláudia, o Toninho, o Kleber, são Hamlet, a rainha Gertrudes, né? Não é isso? É o rei Cláudio. Então, a história que nós vamos ler, ela se passa num tempo imemorial. Um dos problemas das peças de Shakespeare é que ele confunde completamente a cronologia. Então, você irá encontrar, por exemplo, muita inconsistência. Essa faculdade onde o Hamlet estuda não existia no tempo em que pretensamente a peça está sendo escrita. Compreenderam isso? A ambientação da peça é uma ambientação medieval. O castelo de Elsinore, na Dinamarca, existe, você pode ir lá visitar. Mas as personagens são fictícias, de certo modo. E ele não era um autor muito original no sentido moderno da palavra, porque ele era, na verdade, um autor que escrevia com muita frequência e para o teatro, era como se fosse hoje um autor de novelas na televisão. Então ele pegava os temas que já existiam e o que fazia com os temas era dar uma reformatação genial, mais ou menos genial.
E o Shakespeare, então, conta uma história que se passa na Dinamarca, não na Inglaterra, na Idade Média. Não sabe muito bem como, mas existem algumas inconsistências. Já existe aqui claramente o cristianismo, quer dizer, já é na era cristã, não se sabe quando foi. Não é a peça mais velha de Shakespeare, a ambientação mais antiga é do Rei Lear, embora essa seja uma ambientação bem antiguinha também. De vez em quando a gente vai ficar achando que ele está misturando épocas, e mistura o tempo todo, isso é assim mesmo, não tem, mas nós vamos perdoar esse probleminha, né, para um gênio como Shakespeare. E ele então conta a história a história é mais ou menos assim: havia dois reinados, a Dinamarca e a Noruega, que tinham lá dois reis, o rei Hamlet e o rei Fortinbras. E esses reis aí, então, tiveram lá um problema, lutaram um com o outro, e o rei da Dinamarca, o rei Hamlet, ficou com o país, com um pedaço da terra do outro, né? Ficou com o reino, quer dizer, o rei da Dinamarca, o reino da Dinamarca não era do Hamlet, mas ele ganhou isso num duelo. No dia em que aconteceu isso, nasceu um filho chamado Hamlet, que é o príncipe Hamlet, que é a personagem central da nossa história. E do mesmo modo que o outro, que morreu, também tem um filho também chamado Fortinbras. Portanto, são dois pais com dois filhos com o mesmo nome. Então, o velho rei Fortinbras foi morto pelo velho rei Hamlet. E ambos têm filhos com o mesmo nome. O Hamlet tem um filho chamado Hamlet, que é a personagem central, e o outro tem um filho chamado Fortinbras. Há, portanto, no começo dessa história, uma tensão bélica no ar, porque o Fortinbras filho está querendo retomar o reino do Hamlet, do pai de Hamlet. Mas o pai de Hamlet havia acabado de morreu em circunstâncias misteriosas, o pai de Hamlet. E então o poder foi assumido pelo cunhado, que se chama Cláudio, irmão do rei. E não só o Cláudio assumiu o poder do reino da Dinamarca, como, muito surpreendentemente, mas muito mesmo, o rei Cláudio casa com a viúva um mês depois da morte do irmão. E isso é uma coisa muito escandalosa, porque, em primeiro lugar, casamento com cunhado, cunhada, nem sei. Hoje em dia é uma coisa esquisitíssima, se for pensar bem. Que coisa estranha que é. Vocês não achariam estranho que o sujeito morreu e a mulher casa com o irmão dele dali a 15 dias? É esquisito, né? Não sei, vocês não suspeitariam de ter havido um romance anterior? Não se suspeitaria disso? Então, mesmo hoje em dia, não é uma coisa normal que alguém case com o cunhado, com a cunhada, tão rapidamente assim. Veja, a regra que sempre houve na nossa sociedade aqui é que ninguém casava antes de 6 meses. Tinha um luto necessário de 6 meses. Então, antigamente, a viúva não tirava o luto, nem o marido, antes de 6 meses. Então, a ideia de que nessa época remota, o sujeito morre e a viúva casa rapidamente com o irmão do morto, falecido, é uma coisa muito esquisita. Veja, em determinados momentos, isso é considerado até incesto. O Henrique VIII, esse monstro, quando foi lá pedir para o Papa que não queria mais casar lá com a Ana Bolena, ele alegou justamente isso, que a Ana Bolena tinha sido casada com o irmão dele, e que, portanto, seria aquele casamento que ele teria feito com ela era incestuoso. Compreenderam que em alguns momentos casar com o cunhado é até mesmo tido como sendo incesto? Então, essa é a situação que começa a obra. Eu estou explicando para vocês isso, porque se vocês não entenderem isso, vocês não entenderão o coração da história. Então, o rei morreu. Este rei estava sendo ameaçado pelo filho do rei do qual ele havia retirado as terras que configuram aí o reino da Dinamarca. E esse rei morreu, e o irmão dele, chamado Cláudio, não sabemos o primeiro nome do rei Hamlet, né, nem do filho, sabemos que chama-se Hamlet, e esse Cláudio casou com a rainha Gertrudes, que era uma mulher do seu irmão, um mês depois da morte. E o filho do rei chamado Hamlet está muito aborrecido com essa situação. Ele está chateadíssimo porque acha que isso tudo está muito errado e torto. E esse é o clima
em que começam a acontecer as coisas. Tá certo, pessoal? Tá claro isso? Todo mundo entendeu a situação? Então vamos lá. Nós vamos nos distribuir aqui então entre leitores e eu fico lendo assim, digamos, faço a leitura do narrador. Estima-se que Shakespeare tenha criado Hamlet por volta de 1600, a partir de relatos anteriores do herói Hamlet, referido primeiramente na História Dinamarquesa, que é o nome de um livro, escrita por Saxo Grammaticus no século XII e representado na obra Histórias Trágicas de Bertoret, publicada em 1570. Isso é muito comum, a maioria das histórias de Shakespeare são histórias que já existem em outros lugares. Ele não era o autor da enredo, ele pegava histórias antigas e as transformava em verdadeiras catedrais. Era isso que ele fazia. A peça tem clima noturno, significa que, se você imaginar mentalmente, é uma noite permanente, uma noite perpétua. Não é isso? E é escuro, que significa que está sempre mais ou menos associado à escuridão, associado à falta de luz. E passa-se no hipotético reinado da Dinamarca. A semelhança entre o nome do príncipe da Dinamarca e do filho de Shakespeare, Hamnet, morto de peste em 1596 com 11 anos, pode ter sido uma homenagem. É a peça mais longa de Shakespeare, a mais complexa. Nenhuma outra peça de Shakespeare gerou tamanha polêmica quanto essa aqui. A maior polêmica de todas as peças de Shakespeare. Ato 1. O rei Hamlet está morto há cerca de 2 meses. Por causa disso, a Dinamarca encontra-se em estado de alerta, preparando-se para uma possível guerra contra o jovem Fortinbras da Noruega, cujo pai havia sido morto 30 anos antes, em duelo pelo falecido rei Hamlet, que obtivera assim direitos sobre a coroa. Como você já sabe, embora não tenha sido escrito aqui, que o Hamlet nasceu nesse dia, nós sabemos então que o príncipe Hamlet tem 30 anos. Tá? Tem nesse momento. A Dinamarca agora é governada pelo rei Cláudio, irmão do rei falecido, que tomara em casamento Gertrudes, sua cunhada e mãe do príncipe Hamlet. O rei Cláudio, temendo o jovem Fortinbras, envia embaixadores à Noruega para contê-lo. Consegue sucesso aparentemente, mas há uma tensão permanente no ar. E é importante saber isso. É difícil no resumo transmitir essa tensão, mas o resumidor aqui fez questão de contar para vocês que é uma tensão o tempo todo, uma tensão. Como se alguma coisa fosse acontecer. Uma tensão premonitória, como se alguma coisa dramática fosse acontecer. A gente sente isso em alguns dias antes de chover, por exemplo. A gente sente isso, que vai acontecer alguma coisa. O jovem Hamlet encontra-se muito perturbado com os acontecimentos. Cláudio, juntamente com a rainha, não compreende por que Hamlet ainda pranteia seu pai morto após 2 meses. O novo rei comemora seu início de reinado com festas extravagantes. Promete publicamente a Hamlet o lugar de sucessor. A rainha pede ao filho que não volte para Wittenberg, onde estudava. Wittenberg fica na Alemanha e nessa época aqui ainda não existia. É apenas uma confusão histórica do Shakespeare. No seu primeiro solilóquio, quer dizer, monólogo, solilóquio é monólogo, Hamlet explica por que não aprova sua mãe ter casado com o tio apenas 1 mês depois da morte do marido. Então, antes de o Hamlet entrar em cena, que é o Kleber aqui, é preciso entender que o que está incomodando o Hamlet é o casamento precipitado da mãe com o tio, que tem uma conotação incestuosa, mais ou menos assim. Até hoje é estranho. Muito bem, então vamos lá. Hamlet, por favor. Se essa carne tão maculada derretesse, explodisse e se evaporasse em neblina. Se Todo-Poderoso não tivesse gravado o mandamento contra os que se suicidam. Ó Deus, como são enfadonhas as vendas rançosas, todas as práticas do mundo. Ó tédio, ó nojo. Isso é um jardim abandonado, cheio de ervas daninhas, invadido só pelo veneno e os espinhos, um quintal de aberrações da natureza. Que tenhamos chegado a isso. Morto apenas 2 meses. Não, nem tanto, nem 2. Um rei tão excelente, comparado com este,
é comparar Hiperio, Deus do Sol, com um sátiro lascivo. Não temo com minha mãe, que não deixava que um vento mais rude lhe roçasse o rosto. Céu e terra, é preciso lembrar, ela se agarrava a ele como seu desejo crescesse com o que o nutria. E contudo, um mês depois, é melhor não pensar. Fragilidade, seu nome é mulher. Um pequeno mês, antes mesmo que ganhasse as sandálias. Um pequeno mês, antes mesmo que gastasse as sandálias com que acompanhou o corpo de meu pai, como Nilde, chorando pelos filhos, ela própria, ó Deus, uma fera a quem falta o sentido da razão, teria chorado um pouco mais. Ela se casou com meu tio, o irmão do meu pai, mas tão parecido com ele como eu com Hércules. Antes de um mês, antes que o sol daquelas lágrimas hipócritas deixasse de abrasar seus olhos inflamados, ela casou. Que pressa infame, correr assim com tal sofreguidão ao leito incestuoso. Isso não é bom, nem vai acabar bem. Mas estou em meu coração. Devo conter minha língua. Na peça Hamlet, existem uma cinquentena de frases que foram incorporadas ao linguajar da humanidade inteira depois disso. Por exemplo, essa ideia assim, fragilidade, teu nome é mulher. Então hoje faz-se várias variações em torno disso. Bondade, teu nome é mulher, caridade. Então foi invenção de Shakespeare no Hamlet. Existe algo de podre no reino da Dinamarca, há mais entre o céu e a terra do que crer sua avanço, sabedoria, Horácio. Há 50 expressões, vocês irão ao tempo todo aqui perceber que são falares que foram incorporados ao linguajar de todos os povos para sempre. Nenhuma outra obra literária teve tamanho poder de criação de expressões que passaram a ser coletivas do que Hamlet de Shakespeare. Talvez a Bíblia, né? Mas a Bíblia sempre é o concurso, porque a Bíblia, afinal, é a matriz de tudo. Mas, tirando a Bíblia, né, o conjunto da Bíblia, essa é a obra literária profana que teve maior contribuição com expressões que foram incorporadas ao vocabulário humano. Então, é uma das coisas interessantíssimas dessa obra. E aqui vocês veem, né, que o tradutor, que aqui no caso é o Milor Fernandes, o tradutor desta versão aqui, o Milor Fernandes está sendo capaz de explicar, está sendo capaz de incorporar esta lamentação poética que o Hamlet faz, porque ele está inconformado com o casamento da mãe. É claro que aí todos os psicanalistas já aproveitaram para encontrar aí comprovações do complexo de Édipo, e etc. Mas nós vamos deixar esse assunto para depois nós conversamos sobre isso. Muito bem. De partida para a França, Laertes, apareceu agora mais uma personagem, que é o Laertes, filho do Lorde Camarista Polônio, da sua irmã Ofélia conselhos. Então, temos 3 pessoas novas que entraram na história. Há o Lorde Camarista, que é o Lorde mais próximo do rei, o Lorde Camarista é aquele nobre mais próximo do rei. Esse Lorde Camarista, chamado Polônio, tem 2 filhos. Tem a Ofélia e tem o Laertes. E o Laertes está indo embora para a França estudar. Então, dá conselhos a Ofélia antes de partir, advertindo-a a não se apaixonar pelo jovem Hamlet, sob pena de se magoar. Polônio também recomenda a sua filha não retribuir o afeto de Hamlet, porque, na opinião dele, o príncipe a estaria apenas usando. Ofélia confirma a seu pai o rompimento com o jovem Hamlet. Como o senhor mandou, recusei as cartas e evitei que ele se aproximasse. Então, temos aqui um fato novo na história, é que havia aí um romance, ou já ocorrendo, ou em potencial ocorrendo, entre o Hamlet e a Ofélia. A Ofélia é filha do Lorde Camarista. E, por uma razão que nós ainda não podemos entender, o pai e o irmão estão proibindo a filha e a irmã de ter lá um romance com o príncipe Hamlet. O que é uma coisa muito estranha, porque qualquer pai gostaria que a filha casasse com o príncipe que vai ser rei. No entanto, aqui nesse momento, estamos sabendo que há uma resistência.
Um fantasma com a aparência do falecido rei Hamlet é visto por volta da meia-noite pelos guardas no terraço do castelo Elsinore, da família real dinamarquesa. Apareceu uma personagem nova, o fantasma do rei. Não é muito comum, mas de vez em quando, nas peças de Shakespeare, há aí intervenções espirituais, assim, extranaturais, como essa. Hamlet, alertado da aparição pelo guarda Marcelo e pelo seu amigo Horácio, vai ao encontro do fantasma. O guarda Marcelo não tem importância na história, mas o Horácio, que é o único amigo que tem o Hamlet, é muito importante. Hamlet diz aos que querem impedi-lo de fazer o quê? De encontrar com o fantasma. O meu destino chama e toma as menores artérias do meu corpo tão fortes quanto os nervos do leão de Nemeia. O leão de Nemeia é um dos 12 trabalhos de Hércules, que há uma razão boa para ser 12, simbolicamente, né, como são 12 os signos, mas o leão de Nemeia era um leão com o corpo com a pele tão forte, tão rígida, que Hércules não conseguiu transpassá-lo com a espada e teve de estrangulá-lo. À distância, enquanto Hamlet está conversando com o fantasma, não é isso? Marcelo comenta: há algo de podre no estado da Dinamarca, ou no reino da Dinamarca, né? E Horácio retruca: o céu providencia. Essas duas frases passaram para o futuro, né? Passaram para o resto da literatura. A aparição de ser o fantasma do rei Hamlet declara estar no purgatório e conta ao príncipe ter sido envenenado pelo irmão Cláudio, que lhe deitou veneno no ouvido enquanto dormia. Eu acho que é incrível que ele tenha morrido assim, né? Como foi que o rei morreu? Enquanto ele dormia, o seu irmão Cláudio, que agora casou com a sua ex-mulher, Gertrudes, jogou veneno no ouvido do rei Hamlet. E você morreu pelo ouvido? Né? Morrer pelo ouvido é uma maneira muito notável de morrer. Se vocês acabaram de saber, é um fato novo, que o Hamlet também não sabia. Aparece o fantasma do pai, ele vai falar com o fantasma, e o fantasma diz a ele, Hamlet, que ele não morreu, que ele foi assassinado, porque pelo próprio irmão, que ele deitou veneno no ouvido enquanto ele dormia. E Hamlet agora passa a ser detentor, ele apenas, porque só ele está falando com o fantasma, da informação de que aquilo que parecia errado, que era o casamento precipitado da mãe, agora também havia, juntando com isso, um assassinato do pai. E aí começa a história de verdade. O que Hamlet fará? Essa que é, no fundo, a dúvida. Tem um detalhe, sem punir a mãe que casou com o... Muito bem, então continuamos ali, né? O fantasma incumbe Hamlet de vingar sua morte, mas sem punir a rainha Gertrudes por ter se casado com o cunhado. O fantasma inocenta a mãe, e, portanto, a mãe não seria parte de um complô para matá-lo, teria sido uma ação isolada do Cláudio, do irmão dele. Vamos ver o que o fantasma diz. Fantasma, por favor. Cadê o fantasma? Se você tem sentimentos naturais, não deve tolerar. Não deve tolerar que o leito real da Dinamarca sirva de palco à devassidão e à mistério. Mas, seja qual for a sua forma de agir, não contamina tua alma deixando teu espírito engendrar coisa alguma contra tua mãe. Entrega-a ao céu. E os espinhos que tem dentro do peito, eles ferem e sangram, a Deus de uma vez. O vagalume começa a empalidecer a sua luz noturna. É que a alvorada vem. Adeus, 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 lembra de mim. O fantasma vai indo embora porque o vagalume começa a empalidecer sob a luz, sem luz noturna, começa a clarear o dia, e o fantasma então não pode mais ficar ali, então vai embora, né? A alvorada o vence. Essa expressão também ficou para a história, a alvorada o vence, também ficou para a história da literatura. O fantasma inocenta a mãe e diz para ele vingar o pai, né, que é ele mesmo, o fantasma, do crime que o irmão, o Cláudio, havia cometido. Hamlet faz Horácio e Marcelo jurar em silêncio a respeito do encontro com o fantasma. Então, vamos ver agora um longo diálogo envolvendo o Hamlet, o Horácio e Marcelo e o fantasma. Também tem uma pontinha aí nessa história. Vamos lá. Vamos ouvir o que
Vão ouvir o que nenhum coração jamais imaginou, mas guardam o segredo, sim, o Senhor, de tudo que é sagrado. Não há em toda a Dinamarca um só canalha que não seja um patife consumado. Mas, Senhor, não é preciso um fantasma sair da sepultura para nos dizer isso. É mesmo. É verdade. Você está certo. Então, sem mais circunlóquios, acho conveniente, com um aperto de mão, irmos embora. Vocês para onde as ocupações ou a vontade lhes indiquem, pois todo homem, a todo momento, tem uma ocupação e uma vontade, seja esta ou aquela. E eu, do meu lado, meu pobre lado, sabem o que? Eu vou rezar. Portanto, como estranho, deve ser bem recebido. Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. Mas vamos lá. Aqui, como antes, nunca com a ajuda de Deus, por mais estranha e singular que seja a minha conduta, talvez, de agora em diante, eu tenha que adotar atitudes absurdas. Vocês não devem jamais, me vendo em tais momentos, cruzar os braços assim, mexer a cabeça assim, ou pronunciar frases suspeitas, como, ora, eu já sabia, ou se nós quiséssemos, podíamos, ou se tivéssemos vontade de, sabe, ou eles se os que pudessem, ou ambiguidades e tais para darem a entender que conhecem segredos meus. Não façam nada disso, e a graça e a misericórdia os assistirão quando necessitarem. Jurem. Jurem. Repousa, espírito confuso. Assim, amigos, com todo o meu afeto, me recomendo aos senhores. E tudo que um homem tão pobre quanto Hamlet puder fazer para exprimir a amizade e gratidão, se Deus quiser, ele fará. Vamos entrar juntos. E, por favor, um dedo sempre sobre os lábios. Nosso tempo está desnorteado. Maldita sina que me fez nascer um dia para consertá-lo. Venham, vamos entrar os três. Essa passagem que vocês acabaram de ouvir aqui é uma das passagens mais importantes da obra inteira, porque aqui existem alguns elementos que eu gostaria que vocês prestassem atenção e não esquecessem. Primeiro, o Hamlet acabou de descobrir pelo fantasma pretenso, né? O fantasma que diz que é o fantasma do pai. O fantasma tem a aparência do pai e diz a ele então que que houve uma conspiração, que ele foi morto pelo irmão. E aí o Hamlet entra nesse momento numa espécie de estado de dúvida. Ele não sabe muito o que fazer. Tanto é que ele diz assim: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou rezar. Alguém que diz que vai rezar, não é isso? Não é, imagine que para um príncipe, um sujeito armado, né, numa época em que todo mundo anda armado, todo mundo anda com uma espada, né, com um florete, enfim, o que for, né, com uma arma, uma lâmina, uma época em que todo mundo anda assim, um sujeito como o Hamlet, ao saber de um crime desse, em vez de vingar automaticamente o pai, ou seja, em vez de procurar o tio e matá-lo, que seria uma coisa mais ou menos de esperar, ele diz que não vai fazer isso, ele diz que vai esperar, ele vai rezar, não fará nada a não ser rezar. E em seguida ele diz para os três amigos, os dois guardas e o Horácio, né? Horácio, que é amigo dele, ele diz que de agora em diante ele não irá, que eles não estranhem o modo como ele se comportará. Hamlet, nesse momento, decidiu, a partir daquele momento, ter um comportamento muito diferente do normal. Ele deliberadamente, decidiu que se comportaria de um modo fora do comum, a partir daquele momento em que eles estão falando. E, por último, ele diz uma coisa muito importante, que diz: o nosso tempo está desnorteado, maldita a sina que me fez nascer um dia para consertá-lo. Então, aconteceu aí um fato incrível na personagem, na mente da personagem Hamlet, que é a percepção de que alguma coisa ali estava muito, muito errada. E ele, então, tomou consciência de que alguma coisa deveria ser feita, mas ele não faz. E durante toda a peça ele hesita.
E essa hesitação que Hamlet tem durante toda a peça fez com que muitos comentaristas da obra acreditassem que a obra é sobre o tema da hesitação, do tema da pessoa que não consegue decidir, não é isso? E essa é uma interpretação não só inadequada, como muito perigosa, porque deve haver alguma hesitação, alguma coisa que o faça hesitar. Por exemplo, vocês não acham que é normal que Hamlet tenha dúvidas sobre se aquilo que aconteceu, que o fantasma disse, é verdade mesmo? Tem dúvidas, né? Porque quais são os sintomas, quais são os fatos que obrigam Hamlet a ser prudente com relação à declaração do fantasma? Onde é que o fantasma diz que está? Purgatório. Vocês não acham estranho para o sujeito no purgatório chamar o filho e pedir vingança? No purgatório, imagina-se que você esteja purgando os seus pecados. Então, não é uma coisa um pouco esquisita alguém que está no fantasma, no purgatório, propor uma vingança sangrenta? Não é? Olha outro fato que pode nos indicar que Hamlet teria dúvidas sobre a sinceridade do fantasma. E quando nasce a luz do dia, o fantasma declara que não pode mais ficar lá. Não parece uma coisa de uma criatura da noite? Isso ou não? No purgatório de Dante, por exemplo, não acontece nada de noite. Ninguém consegue mexer um pé na noite no purgatório de Dante. O purgatório, a noite é o espaço demoníaco, então à noite não se pode fazer nada. E o dia que é o ambiente dos purgandos, né? E, no entanto, esse fantasma aqui, quando ele escreveu isso aqui, já existia a Divina Comédia. Ele deve ter lido a Divina Comédia, muito provavelmente. E aqui é o contrário, porque o mundo do fantasma é o mundo noturno, e não o mundo diurno, o que vai de encontro ao que se imaginava ser o certo. O mundo da luz é o mundo do dia, o mundo divino, e a noite é o espaço que o demônio ocupa. Por isso é que aí também há provavelmente uma contradição do fantasma que faz com que Hamlet desconfie. No entanto, nós sabemos que ele não sabe o que fazer. De alguma maneira, ele está agora paralisado aí pela situação. Então, vamos ver como continua. No ato 2, então, Hamlet começa a se comportar insanamente. Nós sabemos que isso é de mentira, né? Mas ele comporta-se como louco. Polônio, vocês lembram, é o Lorde Camarista, o pai da Ofélia. Polônio encarrega um criado, Reinaldo, de espionar Laertes em Paris. Laertes é filho dele, né? O que mora em Paris. Usando, se necessário, artimanhas moralmente discutíveis. O camarista fica sabendo também que Hamlet, mal vestido, havia encontrado Ofélia e olhado no rosto e se retirado sem dizer palavra. Lembra que ele foi rejeitado por ela, né? A pedido do pai, foi rejeitado pela Ofélia. A Ofélia não tem mãe, não aparece, suponha-se que ele seja viúvo, o Polônio, não há mulher do Polônio. Polônio atribui o comportamento estranho de Hamlet ao fato de Ofélia o ter rejeitado e decide comentar com o rei o recente comportamento do príncipe. O rei Cláudio, também preocupado, o rei Cláudio, ninguém sabe do acontecimento do fantasma, exceto o Horácio e os guardas, a quem o Hamlet pediu sigilo absoluto. Vocês talvez não tenham entendido isso, porque o resumo não está claro nisso, mas o Hamlet não conta para ninguém o que o fantasma conta. Depois ele contará para o Horácio, mas os guardas nunca saberão o conteúdo da conversa. Tá? Então, começa a comentar com o rei o recente comportamento do príncipe. O rei Cláudio, também preocupado, instrui 2 amigos de infância de Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern, para descobrir o que pode estar causando a súbita transformação de caráter no enterrado e sobrinho. Ao mesmo tempo, né? Se o Cláudio desconfia que o Hamlet possa ter sabido do crime, se é que o fantasma está certo, né? Então, essa preocupação do Cláudio teria algum sentido, né? A rainha Gertrudes, mãe de Hamlet, insiste em que só pode ter sido a morte do pai e o novo casamento da mãe. Enquanto isso, crescem as notícias de movimentação das tropas de Fortinbras. Polônio está cada vez mais convicto de que a transformação de Hamlet está ligada à rejeição de Ofélia. O Lorde Camarista e Hamlet têm a seguinte conversa.
Saiam, por favor. Me deixe só com ele. Vou falar com ele agora. Ó, eu suplico. Como está o meu bom príncipe Hamlet? Bem, você seja louvado. O senhor me conhece, caro príncipe? Até bem demais. Não. Você Eu? é um peão. Rufião, para quem não sabe, é gigolô, uma pessoa assim de vida baixa, né? Um sujeito assim ligado à prostituição, a vida não é uma maneira muito simpática de falar com o Lorde Camarista. Não esqueçam que o Hamlet está fingindo que é louco, né? Está fazendo coisas insanas o tempo todo. Não, eu, meu senhor. Pena. E parece igualmente honesto no que faz. Tá vendo? Diz que ele é tão honesto no que faz como um camarista quanto um dono de uma boate explorando prostituição, entendeu? Tá. Honesto, senhor? E ser honesto hoje em dia é ser um em 10 mil. Isso é bem verdade, meu senhor. Pois mesmo o sol, tão puro, gera vermes num cachorro. Deuses gostam de beijar canista. Se eu tenho uma filha, Tenho sim, meu senhor. não deixe que ela ande no sol. A concepção é uma bênção. Mas como sua filha pode conceber, amigo, com cuidado. O que é que ele diz? Acaba sempre em minha filha. Eu, princípio, nem me conhece. Eu, princípio? E a princípio, nem me conhece. Nem me conheceu. Disse que eu era um rufião. Ele está longe, muito longe. Contudo, devo compreender, pois, na minha mocidade, também sofri muito de amor. Cheguei bem perto disso. Vou falar de novo com ele. O que é que está lendo, meu príncipe? Palavras, palavras, palavras. Essa aí ficou tão famosa que tem até uma musiquinha chamada Parole, 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 que a Alain Delon cantava com a Dalida na década de 60. Né? Essa ideia de palavras, palavras, palavras também é uma frase que entrou para a posteridade para dizer assim, é só nada, palavra, palavrório. Mas, e qual é a intriga, meu senhor? Me refiro à trama de que lê, meu filho. Calúnias, meu amigo. O cínico sem vergonha diz aqui que os velhos têm barba grisalha e pele enrugada. Que os olhos deles furgam goma de âmbar e resina de ameixa. Que não possuem nem sombra de juízo e que eles têm bunda mole. É claro, meu senhor, que embora tudo isso seja verdadeiro, eu acredito piamente em tudo, não aprovo, nem acho decente por isso no papel. Pois o senhor mesmo ficaria tão velho quanto eu, como um caranguejo pudesse avançar para trás. Loucura, embora tem lá o seu método. O senhor precisa evitar completamente o ar, meu filho. Loucura, mas com método. Outra frase que ficou para a prosperidade. O sujeito é louco, mas tem método. Não é uma loucura assim caótica. Reparem que esse diálogo é uma gozação que o Hamlet faz da cara do Lorde Camarista. Chama de gigolô, depois chama de velho de bunda mole. Veja, o Shakespeare não tem papas na língua, então ele não tem nenhum constrangimento em usar expressões como filho da puta, ele não tem problema nenhum. Isso aqui não é uma milosice, né? Não é uma adaptação marota do Milo Fernandes. O original é cheio de palavras que nós chamaríamos assim de baixo calão, sem nenhum problema. Então, o Hamlet aí está fingindo que está louco e o Polônio está lendo a tal do comportamento de Hamlet como sendo uma consequência da recusa que a Ofélia teria feito a ele, né? A rejeição da Ofélia. A rejeição, aliás, que ele mesmo, Polônio, havia, junto com o irmão dela e filho dele, Laertes havia engendrado. Não é isso? O tio Cláudio quer entender o que está acontecendo e manda então aqueles dois espiões, o Rosencrantz e o Guildenstern, investigar a mente de Hamlet. Interrogado por Rosencrantz e Guildenstern, de quem desconfia serem espiões do tio, Hamlet tergiversa e discursa sobre a natureza humana. Agora ele vai fazer um discurso que ficou famoso, em que ele descreve o que é a natureza humana. Hamlet, por favor. Vou lhe dizer por quê. Assim minha antecipação evitará que confesse, e o segredo prometido ao rei e à rainha não perderá nenhuma pluma.
Ultimamente, porque eu não sei, perdi toda a alegria, abandonei até meus exercícios, e tudo pesa de tal forma no meu espírito, que a terra, essa estrutura admirável, me parece um promontório estéril. Esse maravilhoso do céu que nos envolve. Uai, olhem só, o esplêndido firmamento entre nós, majestoso teto incrustado, com chispas de fogo dourado. Ah, para mim é apenas uma aglomeração de vapores fétidos, pestilentos. Que obra-prima, meu homem, como é nobre em sua razão, que capacidade infinita, como é preciso e bem feito em forma e movimento. Um anjo na ação, um Deus no entendimento, paradigma dos animais, maravilha do mundo. Tudo isso é ironia, né, pessoal? Estou entendendo, né? Tudo isso é uma ironia. Contudo, para mim, é apenas a quintessência do pó. O homem não me satisfaz, não. Nem a mulher também. Eu sou rico por causa disso. Então, ele não está falando do homem como sexo masculino, mas está falando do ser humano em geral, né? Hamlet está atormentado pela dúvida. Teria o seu tio realmente matado o seu pai? Para esclarecer a verdade, aproveita uma trupe de teatro itinerante para testar o tio por meio de uma peça ratoeira. Por que é que ele não acredita 100% no fantasma? Porque o fantasma tem certos aspectos que são de desconfiar. O fantasma pede vingança estando no purgatório, que ele mesmo diz que está no purgatório, e o fantasma não aguenta a luz do dia. Esse fantasma, de repente, pode ser um fantasma aí que tem... pode ser um demônio fantasiado de fantasma do pai dele, por que não? Então, para poder verificar, ele aproveita que vai vir uma trupe de teatro no itinerante, né? E vai fazer uma peça ratoeira para pegar o rei, para tentar ver se o rei cai numa armadilha e se entrega, como sendo o culpado de fato, confirmando a história do fantasma. Como é que é isso, né? Ele chama o primeiro ator da trupe, consulta o primeiro ator. E você poderá, se necessário, decorar uma fala de 12 ou 16 versos escritos por mim e intercalá-los na peça? O autor principal concorda. Hamlet agora só conclui. E agora então ele vai fazer uma peroração sobre a própria vida. Hamlet, por favor. Ó, ignóbil eu sou, que escravo objeto. Não é monstruoso que esse ator aí, por uma fábula, uma paixão fingida, possa forçar a alma a sentir o que ele quer, de tal forma seu rosto empalidece. Tem lágrimas nos olhos, angústia no semblante, a voz trêmula, e toda a sua aparência se ajusta ao que ele pretende. Tudo isso por nada, por Écuba. Écuba é uma personagem da Guerra de Troia, mulher do Príamo, o rei de Troia, que tinha 10 filhos, perdeu os 10 na guerra. Todos os 10 foram mortos na guerra, mãe do Heitor, a principal personagem da peça, na minha opinião, o maior herói de todos, Heitor, que ele representa, né, a força dos troianos frente aos gregos. Então, por essa, quer dizer assim, Portutatis, né, meu Deus, coisas do gênero assim, tá? É portanto, uma interjeição. O que é Écuba para ele, ou ele para Écuba, para que chore assim por ela? O que faria ele se tivesse o papel e a deixa da paixão que a mim me deram? Inundaria de lágrimas o palco, estouraria os tímpanos do público com imprecações horrendas, enlouquecendo os culpados, aterrorizando os inocentes, confundindo os ignorantes, perturbando, na verdade, até a função natural de olhos e ouvidos. Mas eu, idiota inerte, alma de lodo, vivo na lua, insensível à minha própria causa, e não sei fazer nada, mesmo por um rei cuja propriedade de vida tão preciosa foram arrancadas numa conspiração maldita. Desculpe, vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Está dizendo assim, pô, esse atorzinho de nada aí, ele assume um papel aí fictício e se esbalda em lágrimas, age, parece realmente se importar, e eu aqui que devia ter matado esse meu tio assassino, não fiz nada ainda. Ele está aqui fazendo uma autoacusação de não ter capacidade de ação como um ator tem, né, em cima de uma mentira, e ele tendo o fato de verdade ali, não consegue agir de fato como ele gostaria. Ele está se sentindo mal por não ter ainda tomado nenhuma medida. É isso que ele está dizendo, tá? Continuamos. Sou então um covarde? Você me chama canalha.
me arrebenta a cabeça, me puxa pelo nariz e me enfia a mentira pela goela até o fundo dos pulmões. Hein? Quem me faz isso? Pelas chagas de Cristo, eu o mereço, pois devo ter fígado de pomba sem o fel que torna o insulto amargo, pois já teria alimentado todos os abutres desses céus com as vísceras desse cão. Esse cão é o tio, né? Tá? Não é isso. Ah, vilão, obsceno e sanguinário, perverso, depravado, traiçoeiro, cínico, canalha. Ó vingança, mas que asno eu sou, bela proeza a mim. Eu, filho querido de um pai assassinado, intimado a vingança pelo céu e o inferno, fico aqui como uma marafona, desafogando minha alma com palavras e satisfazendo com insultos. É como uma meretriz, ou uma lavadeira. Maldição, ó, trabalha meu cérebro. Ouvi dizer que 7 criminosos tinham uma peça, foram tão tocados pelas sugestões da cena, que imediatamente confessaram seus crimes. Pois, embora o assassinato seja mudo, fala por algum órgão misterioso. Farei com que esses atores interpretem algo semelhante à morte do meu pai diante de meu tio. E observarei a expressão dele quando lhe tocarem no fundo da ferida. Basta um frêmito seu, e sei o que fazer depois. Mas o espírito que eu vi pode ser demônio. O demônio sabe bem assumir formas sedutoras e, aproveitando minha fraqueza e melancolia, tem extremo poder sobre almas assim. Talvez me tente para me perder. Preciso provas mais firmes do que uma visão. O negócio é a peça que eu usarei para explodir a consciência do rei. Entendemos? Ele, então, na dúvida, vai montar uma ratoeira para ver se o rei se pega o rei. Mas ele está profundamente incomodado pelo fato de que ele se acha meio, como é que a gente diria, né? Ele se acha meio acovardado perante a situação. Ele não consegue, esse impasse em que ele se encontra, ele não sabe o que fazer, ou está, de alguma maneira, angustiando. E agora ele vai montar a peça da ratoeira, então ele descreve um pedaço da peça e vai reproduzir lá na peça o que havia acontecido com o pai dele e vai ficar de olho na cara do Cláudio. Né? Se o Cláudio manifestar, né, uma comoção com aquilo, ele saberá que o tio é culpado e confirmará a tese do fantasma, em que ele não acredita totalmente, porque o fantasma tem aspectos aí que são, pelo menos, né, aí que deviam ser, pelo menos, levados com prudência. Ato 3. Os espiões, Rosencrantz e Guildenstern, esses dois têm nomes judaicos. O Shakespeare tinha uma certa implicância com os judeus, sabe? Isso é uma outra característica da obra. Mas isso é uma coisa tão secundária, nem os judeus se incomodam muito com isso. Tá? Né? Então, o pior, o judeu que foi mais maltratado é o Shylock, que é o judeu do Mercador de Veneza, que é, assim, uma espécie de paradigma do sujeito mal. Assim. Mas ele sempre tem alguma espeta um pouco contra os judeus, é uma coisa meio da época isso. Nem os judeus se incomodam com isso. Mas esses dois aí são os dois únicos que têm nome de judeu e são os dois espiões a soldo do rei Cláudio. Né? Os espiões, Rosencrantz significa rosário em alemão, né? Tá? Reportam ao rei Cláudio suas impressões sobre o comportamento de Hamlet. Polônio, que é o camarista, pai da Ofélia do Laerte, né, acompanha a conversa, diz ao casal real que Hamlet os estava convidando para a apresentação de teatro naquela noite. Antes da peça, Polônio e Cláudio se escondem para ouvir conversa entre Hamlet e Ofélia. Enquanto Hamlet espera Ofélia, medita. Então, vamos lá. Quem é aqui? Onde é que está o Hamlet? Hamlet, por favor. Ser ou não ser? Eis a questão. Alguma frase mais famosa do mundo do que essa? Não pode ser melhor mais, né? Agora, de modo geral, quando você ouve essa frase, há aí também a distorção de colocar o Hamlet segurando um crânio. Essa cena do crânio acontece lá no final da peça. Então, não existe na peça nenhuma cena de Hamlet segurando o crânio, dizendo ser ou não ser, eis a questão. Embora isso seja feito aí em tudo quanto é lugar. Todo desenhinho
que aparece Hamlet segurando um crânio, assim, ser ou não ser, eis a questão. Isso é invencionice do mundo moderno, né? Porque no próprio Shakespeare não existe nunca essa ligação. A cena da caveira, do crânio, é lá na frente, lá quase no fim, e o ser ou não ser acontece aqui logo no começo. Mas aí está a maior frase da história. Nenhuma outra frase dita por um literato tem tanta importância assim como repetição, né, na boca de todo mundo. Hamlet. Será mais nobre sofrer na alma, pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústia e, combatendo-o, dar de fim? Olha que pergunta fundamental. Essa pergunta é fundamental para entender a obra. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? A dúvida o ser ou não ser aqui teria esse sentido. Faço ou não faço? Respondo ou não respondo? Mato ou não mato o rei Cláudio? O que Hamlet está vivendo é uma dúvida moral, uma bifurcação da sua vontade. Quem esteve aqui ontem à noite irá entender isso com muita facilidade. Nós conversamos sobre isso ontem. Tá. Continue, por favor, Hamlet. Morrer, dormir, só isso. E com sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado do túmulo vital, nos obrigam a hesitar. E é essa a reflexão que dá a desventura de uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do humano e o achincalho que o mérito paciente recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um simples punhal? Que maravilha, né? Quer dizer, quem é que aguentaria os desaforos que o mundo traz se você pode, com um punhal, resolver o problema? O sujeito está te amolando, vai lá e acaba com o problema. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, ele está sofrendo essa angústia de, mesmo podendo resolver o problema com um simples golpe de espada, matando o tio, que é mais ou menos sua obrigação, é meio que obrigação, e ele, no entanto, sofre aquela dúvida, que ele diz assim, que é a dúvida essencial, fazer ou não fazer. Vocês estão entendendo que isso aqui é uma espécie de hino ao problema do sofrimento moral humano? Faz ou não faz? Viver com essa dúvida é que dói. Isso é que é sofrimento moral. Aí também na hora que ele deixa o punhal, ele também está tentando fazer um corte dele mesmo, para ver se ele se alivia dessa sofridão, mas só que ele não consegue fazer isso, porque o código moral, assim, essa bifurcação da vontade é muito mais forte nele do que ele fazer essa fuga. O Hamlet é cristão, isso não tem a menor dúvida, ele é cristão. Então ele tem a seguinte situação: eu desconfio que o meu pai tenha sido morto pelo meu tio. E isso me obriga a matar o meu tio, porque afinal de contas não há nenhuma coisa mais grave do que essa. Por outro lado, eu não tenho certeza. E como eu não tenho certeza, eu não vou poder fazer nada disso. Então ele tem que esperar até que alguma coisa aconteça para poder tomar sua decisão. Mas enquanto ele espera, ele sofre da seguinte maneira: será que não estou sendo covarde? Porque eu devia ter feito isso de uma vez, pronto, acabou. Mas ao mesmo tempo em que ele se acha covarde por um lado, por outro, diz: mas e se eu matar, não terá sido uma injustiça se ele não for verdadeiramente culpado? E se o fantasma for um demônio fantasiado do meu pai? Então, o que ele está vivendo é o sofrimento moral propriamente dito, que é não saber o que fazer. Ele está na dúvida sobre se faz uma coisa ou se faz outra. Essa é a essência desse discurso nesse momento. Ele não sabe o que fazer. Essa dúvida sobre o que fazer é a origem de todo o sofrimento moral. Ele está vivendo o sofrimento moral enquanto espera para falar com Ofélia.
A Ofélia o rejeitou, vocês sabem, né? Então, de alguma maneira, ele está meio aborrecido com a Ofélia. Ele está também parecendo louco. Você combinou e está executando um plano de parecer louco o tempo todo. E está sofrendo por causa da dúvida de matar ou não matar o tio. Tá? Vamos ver, ele vai nos explicar um pouquinho melhor. Quem aguentaria fardos, gemendo e suando numa vida servil, senão porque o terror de alguma coisa após a morte? O país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante. Nos confunde a vontade, nos faz preferir suportar os males que já temos, a fugirmos para outros que desconhecemos. Se ele cometer um assassinato, ele vai ser condenado aos olhos de Deus. Né? Pois não. Mas ele não faz aqui também ele não cogita a hipótese de suicídio aqui também? Nesse momento não, porque logo no começo ele diz que bom, pode até ser que tenha, quando ele diz punhal, mas não diretamente. No fundo, a dúvida dele não é entre suicidar-se ou não. A dúvida dele é matar ou não matar o rei Cláudio. Porque no começo ele começa dizendo, se não houvesse uma lei que nos proíbe do suicídio, o suicídio aqui é levado muito a sério. O suicida não tem enterro cristão, não é recebido pela igreja como suicídio é um pecado grave, né, do ponto de vista da cosmologia cristã da época, até hoje ainda é. Não é isso, né? Os judeus, por exemplo, não enterram os suicidas no mesmo cemitério dos judeus que não se suicidaram, que morreram de mortes naturais, não pode enterrar em solo consagrado. Então o suicídio é visto, de modo geral, como uma coisa muito grave. Talvez aos olhos de Deus não seja bem assim, porque há suicídios que são legítimos. O suicídio para salvar alguém, por exemplo, né? O suicídio para ajudar o outro é legítimo moralmente. Mas o suicídio como fuga da dramaticidade da vida, esse sim é profundamente ilegal. Então aqui ele no fundo não está falando do suicídio, está falando da possibilidade de matar ou não matar o tio, porque ele está se culpando de estar sendo vacilante aqui. No entanto, ele está aqui vacilando. Vai ficar um pouquinho mais claro agora. Pode continuar, Hamlet, por favor. E assim a reflexão faz todos nós covardes. E assim o matiz natural da decisão se transforma no doentio pálido do pensamento. E empeitados de vigor e coragem, refletidos demais, saem de seu caminho. Pedem o nome de ação. Pode ler os comentáriozinhos que a gente... agora. Abel Ofélia. Ninfa, em tuas orações sejam lembrados todos os meus pecados. Aparece a Ofélia agora na sala. A Ofélia o havia rejeitado e ele comporta-se com ela também como se fosse louco. Na medida em que conversam, Hamlet desconfia que Ofélia o espiona a mando do rei ou do lorde camarista e a vai tratando com crescente hostilidade. Temos aqui uma conversa terrível. Essa Ofélia é uma espécie de... uma pessoa muito boa, ela é de todas as pessoas aqui, é mais inocente de todas, essa coitada dessa Ofélia. Mas aí há uma conversa horrorosa, que vocês vão ouvir em seguida, entre a Ofélia e o Hamlet. Vai para um convento, ou prefere ser geratriz de pecadores? Eu também sou razoavelmente virtuoso. Ainda assim, posso acusar a mim mesmo de tais coisas que talvez fosse melhor minha mãe não me ter dado à luz. Sou arrogante, vingativo, ambicioso, com mais crimes na consciência do que pensamentos para concebê-los, imaginação para desenvolvê-los, tempo para executá-los. Que fazem indivíduos como eu rastejando entre o céu e a terra? Somos todos rematados canalhas? Todos? Não acredito em nenhum de nós. Vai, segue para o convento. Onde está teu pai? Ele diz, olha, você não me quis? Porque você não tem que pegar homem nenhum, vai para o convento. É isso que ele está dizendo para ela, tá? Então que todas as portas se fechem sobre ele, para que fique sendo idiota só em casa. Adeus. Ó seu clemente, ajudai. Se você se casar, leva esta paga como dote. Embora casta como gelo e pura como a neve, não escaparás da calúnia. Vai para o teu convento. Vai. Ou, se precisa mesmo casar, casa com um imbecil. Os espertos sabem muito bem em que monstros você os transforma.
vai para um conventilho, um bordel. Vai depressa. Adeus. Ó poder celestial, curai-a. Já ouvi falar também, e muito, de como você se pinta. Deus te deu uma cara e você faz outra. Você ondula, você meneia, você se fia, põe apelidos nas criaturas de Deus e procura fazer passar por inocente a sua volúpia. Vá embora. Chega. Foi isso que me enlouqueceu. Afirmo que não haverá mais casamento. Os que já estão casados continuarão todos vivos, exceto um. Quem é que... Qual que é esse? É o tio, né? Que é a exceção tal. Um bordel. Vai. Não, é uma maneira delicada você falar com uma moça que é claramente uma moça normal, né? Mas ele, como foi rejeitado por ela, né? E logo antes de ter ouvido o fantasma falar, ele então age agora de um modo vingativo e de um modo agressivo, porque ele não entende que foi rejeitado pela oferta, né? E então faz aqui na verdade ele não está sendo completamente sincero, ele está exagerando, porque faz parte do plano que ele montou ficar fingindo que é louco, né? Entre outras coisas. Após ouvir a conversa, o rei Cláudio decide enviar Hamlet para a Inglaterra, temendo que ele esteja mais do que perturbado por amor. Polônio e Cláudio combinam que o camarista espionaria, após a peça, nova conversa de Hamlet, dessa vez com a sua mãe, que é a Gertrude, né? Enquanto isso, Hamlet encontra Horácio e lhe diz: Horácio, você é o homem mais equilibrado com quem convivi em toda a minha vida. O único amigo que Hamlet tem é o Horácio. Tá? Então, agora vai haver uma conversa entre Horácio e Hamlet. Ó, meu caro senhor, não creia que eu lisonjeio. Que vantagens posso tirar de ti, que não tens para te vestir e comer outra renda, que não há de seus dotes de espírito? Ele está falando que ele está sendo sincero, porque por que ele iria lisonjear o Horácio, se o Horácio é, afinal, né, apenas um funcionário do palácio ali? Por que lisonjear o pobre? Não. A língua açucarada deve lamber somente a ponta extrema. Os gôndolos ambiciosos dos joelhos dobrar apenas onde haja lucro na bajulação. Você me escuta? Desde quando minha alma preciosa se tornou senhora de vontade própria e aprendeu a distinguir entre os homens, ela te elegeu para ela. Porque você sempre foi uno, sofrendo tudo e não sofrendo nada. Um homem que agradece igual bofetadas e carícias da fortuna. Felizes esses nos quais a paixão e razão vivem em tal harmonia que não se transformam em flauta onde o dedo da sorte toca a nota que escolhe. É uma maravilha como poesia, né? Então, o Horácio aqui está sendo pintado pelo Shakespeare como uma espécie de ideal de caráter humano. É um sujeito que sorte boa, sorte ruim, é sempre igual, não se rebela, não se deixa tomar do hubris, né, daquele excessivo orgulho humano. É um sujeito equilibrado, uma pessoa com saúde mental, emocional extraordinária. É isso que o Horácio é um modelo de saúde mental. Me mostra o homem que não é escravo da paixão, e eu o conservarei no mais fundo do peito. É no coração do coração o que faço contigo. Essa é outra frase. Me mostra um homem que não é escravo da paixão. Também passou para a posteridade. Tem uma 50 de frases. Mas já me excedi nisso. Esta noite é uma representação para o rei. Uma das cenas lembra as circunstâncias que te narrei, da morte de meu pai. Ele é o único que sabe, além do Hamlet, o que aconteceu. Só 2 pessoas conhecem esse fato. Peço, quando vive da cena em questão, que observes meu tio com total concentração de tua alma. Se a culpa que ele esconde não se denunciar neste momento, então o que vimos era um espírito do inferno, e minha suspeita tão imunda quanto a forja de Vulcano. Escuta-o atentamente. Meus olhos também estarão cravados em seu rosto. Depois, juntaremos nossas impressões para avaliar a reação que teve. E com isso, então, combinando com Horácio a armadilha, nós
Vamos fazer agora um pequeno intervalo de 10 minutos para tomar um café, que já está servido ali fora, e voltamos em seguida para ver o que acontece na peça. Muito bem. Depois do nosso intervalo aqui... Bom, obrigado, hein? Vocês estão saindo muito bem, hein? Muito obrigado. Olha, vamos cobrar ingresso agora, semana que vem. Da próxima vez vamos ter que fazer uma... Cobrar ingresso, porra. Pessoal. Simples, Realmente.